Olá, sejam bem-vindos a mais um Isto é Confidencial. Há mais de 170 anos, um som simples desafiou a ciência. Batidas rítmicas nas paredes. O que começou como um fantasma infantil se tornou o objeto de estudo do mais rigoroso intelecto do século XIX. Ele usou a lógica e o método experimental para provar o impossível. Mas, quando a evidência se tornou uma doutrina, forças poderosas se levantaram. Por que os fundadores do Espiritismo se retrataram? Seria a confissão a maior de suas fraudes ou uma das capitulações forçadas pela Igreja? Ficou curioso? Então assista esse vídeo, porque isto é confidencial. Estamos em 1848 no vilarejo de Hydesville, Estados Unidos. As irmãs Kate e Margaret Fox, de 11 e 14 anos, atraem a atenção do mundo com a tipologia, a comunicação com os espíritos através das batidas. O fenômeno era inegável, mas a causa, a princípio, era visto como um demônio, farsa ou histeria. Mas a história não parou em um show de médiums. O fenômeno se espalhou, chegando à Europa, onde objetos se moviam e mesas giravam em salões parisienses. É aqui que entra o educador e cientista francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Cético por natureza, mas cientista por método, ele recusou a aceitar o sobrenatural sem prova. A verdadeira história do Espiritismo não reside na fé, mas na metodologia rigorosa que ele aplicou às irmãs Fox e a centenas de outros médiuns. O que Kardec descobriu? E por que, após o mundo abraçar a doutrina nascida nesse método, as irmãs Fox voltaram atrás e condenado tudo como fraude? O fenômeno das batidas em Hydesville logo evoluiu para o que ficou conhecido na Europa como mesas girantes. Em vez de ouvir apenas o rap, os objetos pareciam se mover e se comunicar. Rivail, um professor de lógica e matemática, viu nisso uma oportunidade única. Ele não buscava a crença, mas a lei. O primeiro passo de Rivail foi o método experimental aplicado ao mundo metafísico. Ele agiu como um físico diante de uma força nova. Rivail não confiava em um único médium. Ele coletou relatos de diferentes países, analisou as comunicações das irmãs Fox e de milhares de outros médiums buscando a convergência. O ponto crucial era provar que as batidas e os movimentos tinham uma causa inteligente, não apenas mecânica. Testes complexos foram realizados. Fazer perguntas sobre vida íntima de pessoas mortas, sobre eventos desconhecidos pelos presentes e, o mais importante, fazer perguntas mentais, sem que o médium ou qualquer pessoa falasse em voz alta. As respostas, muitas vezes, eram coerentes, racionais e se encaixavam em um corpo de conhecimento unificado, que não era compartilhado por nenhum médium individualmente. O próprio código das irmãs Fox, o código do alfabeto, provava a intenção. Uma batida, A, duas para B, e assim por diante, soletrando as mensagens complexas. Rivail utilizou a cesta de comunicação, um aparato rudimentar onde um lápis estava acoplado. Com o tempo, a comunicação evoluiu para a psicografia, onde a escrita era direta e rápida. Este rigoroso processo de controle universal dos ensinos dos espíritos levou Kardec à conclusão: não se tratava de uma fraude, nem de histeria. Era uma nova lei natural que permitia a comunicação entre encarnados e desencarnados.
O resultado desse método foi a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857. Apesar da codificação de Kardec e da difusão mundial da doutrina, a fama das irmãs Fox na América decaiu. A irmã mais velha, Leia, usou a mediunidade para enriquecer e explorar as mais novas. Kate e Maggie, pressionadas com problemas graves de alcoolismo, entraram em um ciclo de miséria e de escândalo. O palco estava montado para a traição. Em 1888, Margaret Fox e Maggie aceitaram uma oferta financeira substancial de céticos notórios. Em um evento público lotado na Academia de Música de Nova York, ela subiu ao palco e declarou o espiritismo como a maior impostura do século. O clímax da confissão foi a demonstração da fraude. Ela levantou o pé e, com as articulações dos dedos e do tornozelo, produziu um som de estalido, afirmando que este era o método usado desde a infância para enganar a todos. O ato foi chocante e a New York Herald declarou a morte do espiritualismo. Para um mundo cético, a prova final estava ali. As fundadoras eram fraudadoras. O movimento que inspirou a ciência a investigar o invisível era, ironicamente, baseado em um mero truque de articulações. Mas por que fazer isso? Por que destruir a própria história? A confissão de Maggie foi feita sobre miséria e oferta de dinheiro. E durou pouco. Em menos de um ano depois, em 1889, Margaret Fox tentou desesperadamente se retratar. Ela escreveu cartas e concedeu novas entrevistas, alegando que havia sido coagida e manipulada por céticos que se aproveitaram de seu estado vulnerável. Ela chegou a afirmar: "Minha crença no espiritualismo não sofreu mudanças. Quando fiz aquelas terríveis declarações, não era responsável por minhas palavras." Aqui, o Isto é Confidencial levanta a hipótese da coação. O espiritualismo, com a sua insistência na reencarnação, representava uma ameaça existencial para as doutrinas religiosas tradicionais da época, especialmente para as vertentes protestantes e o catolicismo. A doutrina espírita de Kardec estava ganhando força na Europa e no Brasil. Eliminar o Marco Zero em Hydesville era uma tática para minar a credibilidade de todo o movimento. Céticos, muitas vezes ligados a grupos religiosos fervorosos, teriam visto a vulnerabilidade de Maggie Fox como uma oportunidade perfeita. Ao oferecer dinheiro, mas prometendo talvez a salvação ou absolvição de seu pecado de ter falado com os mortos, eles poderiam ter alcançado o objetivo maior: destruir a evidência primária. O veredito final? O estalido do pé explica os ruídos simples, mas o que explica as respostas complexas, verificáveis e unificadas por Kardec, que analisou durante anos? Seria o truque do pé a prova de que elas eram fraudadoras? Ou a confissão forçada a prova de que o fenômeno era realmente ameaçador ao status quo? O maior mistério das irmãs Fox não é o som das batidas, mas a pressão invisível que tentou silenciá-las. E lembre-se, isto é confidencial.